Pronto, meninas, vamos iniciar a aula. Os colegas foram chegando, né? Tem que honrar vocês que têm compromisso com o horário, certo? Sempre lembrem disso. Vamos honrar quem tem compromisso com o horário, que é importante. Na sala de aula, né? Vocês têm um tempinho para entrar. Chega depois, fica lá esperando acabar o primeiro tempo. Então, vamos à nossa aula, ok? Versículo da semana primeiro. Vamos estar pegando o caderno, por favor. Vamos ao nosso versículo, Romanos 8:37. Vou aumentar aqui só para ficar mais fácil. Ó, a título de curiosidade, gente, meninas, vocês sabiam que esse versículo de Romanos 8:37, ele faz parte do ranking dos 3 versículos mais conhecidos da Bíblia? Ele faz. Só que muitas pessoas acabam trazendo uma interpretação errada. Olha, para vocês verem, o mais conhecido é o famoso Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí o segundo versículo mais conhecido, e vocês conhecem também, está lá em Filipenses, fala o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse é o terceiro mais conhecido da Bíblia, Romanos 8:37, que diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aqui nós podemos observar a dimensão do amor de Deus por nós. E se você for ler todo o contexto, é sempre bom nós fazermos isso. Observe o contexto, observe, né, em que situação o versículo está sendo empregado. Aquele versículo que eu acabei de falar para vocês, em todas essas coisas somos mais que vencedores, as pessoas elas aplicam de uma forma errônea. Sabe? Se você for ler ali, você vai ver que Paulo está falando, que também foi escrito por Paulo, Paulo está falando de situações que ele aprendeu a viver quando está na fartura, quando está na escassez, quando está tudo bem, quando está tudo mal, e ele aprendeu a viver assim, sabe? E aqui nesse versículo nos traz mais ou menos um entendimento parecido. Em todas essas coisas, ou seja, em qualquer situação, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? O outro lá é posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Nós podemos muitas coisas realmente em Deus que nos fortalece. Tá? E em todas as situações nós somos mais do que vencedores. Quem nos amou? Jesus, ele morreu por nós numa cruz. E nesse contexto desse versículo de Romanos, Paulo está falando sobre coisas que podem vir a acontecer conosco, fala também de provações, de tribulação, de dificuldades, de situações difíceis de enfrentar, de problemas pessoais, sabe? Fala também de problemas na área espiritual. Depois ele acaba falando também que nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele fala nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem futuro, nem presente, e assim vai. Então, todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, porque ele conquistou essa vitória para nós na cruz do Calvário. Então, quando nós nos deparamos com uma situação complicada, lembre disso, tá? Jesus conquistou isso para mim. Ele sentiu isso na pele. Ele sabe o que é passar por isso. E ele conquistou essa vitória. Então, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele venceu por amor a nós, tá? Então, gravem esse versículo. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, Pai, como é bom estar na Tua presença, como é bom saber que temos um Deus que nos ama, desse tanto que o Senhor nos ama. Obrigada por esse amor, obrigada por nos compreender, obrigada por nos ajudar quando nós erramos, obrigada por nos perdoar quando caímos nas tentações, cometemos pecados, obrigada por ser um Deus paciente e por nos ajudar em nossas fraquezas. E assim como esse versículo nos traz, Senhor, nos ajude a sermos mais do que vencedores em toda e qualquer situação. O Senhor conquistou para nós essa vitória e nós tomamos posse dela em nome de Jesus. Pedimos agora, o Senhor colocou no meu coração para orar por paciência, para orar por ter perseverança em meio às situações. Então, que o Senhor nos ensine a sermos perseverantes. Não deixe que situações venham tirar a paz do nosso coração. Coloque a paz nas casas, nos lares de todos os alunos do 8º ano, na escola. Nos guarde, nos livre de todo o mal. Nós oramos e confiamos no Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Vamos lá então para a nossa aula.
Eu deixei uma tarefinha semana passada. Bianca, eu não sei se você está com essa tarefa, nós vamos corrigir agora. A Sara, eu sei que está, tá bom? Então, vamos lá. Peguem, continuem, né? Já estão com o caderninho. A tarefinha, nós iríamos fazer uma comparação, né? Comparação não, iríamos tirar desses versículos de Provérbios princípios, lições para a nossa vida, tá? Então, aqui está. A primeira, eu já havia até dado a resposta, lá em Provérbios 10, 19. Tudo nós estamos falando sobre a questão, deixa eu baixar aqui para não ficar tampando, sobre a questão que trata lá em Tiago 1, 19, que eu preciso aprender a ouvir mais, que eu preciso demorar um pouquinho mais para falar, pensar no que eu vou falar, né? E demorar muito mais ainda para ficar bravo com a situação, para ficar irado, para dizer palavras que possam trazer consequências depois tão difíceis de consertar. Então, vamos lá. Provérbios 10, 19. O que diz nesse versículo? Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Provérbios 10, 19. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então, esse versículo tem muito a ver com o que nós estamos falando, estudando, né, sobre o poder da língua, né, quando ela é usada errado e quando ela é usada também de uma forma correta. Então, qual que é o princípio que eu tiro nesse versículo aqui? Que diz que se eu pensar um pouco mais para falar, as pessoas vão me ver como uma pessoa sábia, tá? Então, o que eu tiro de princípio? Eu devo falar com moderação e prudência. Se você tirou um outro princípio desses versículos, você pode falar, ou então escrever para que a gente possa ler, tá? Mas esse versículo, a chave que ele traz para nós é isso. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. E se você controla a sua língua, você é sábio. Quem fala demais, acaba falando que não deve, não é verdade? Agora vamos para o outro versículo, Provérbios 16, 21. Provérbios 16, 21 diz assim, ó. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Vocês viram como que a palavra falada com mansidão, de uma forma calma, no momento certo, ela convence as pessoas muito mais do que você se falar na hora da ira, da raiva, impor de qualquer forma a sua posição. Olha, vou ser bem sincera com vocês. Nós chegamos numa época que acontece a cada 2 anos, que eu não gosto, que é a época de política. Por quê? A época da política é um momento onde as pessoas elas perdem a razão. Já perceberam isso? Se não, comecem a observar. É uma época que eu olho muito pouco rede social, porque eu não aguento ver as pessoas se ofendendo, brigando, acusando, sabe? Levantando acusações contra os outros, sem nem saber se é verdade ou não, sabe? Por alguém que sabe, nem sabe que você existe. A palavra certa é essa, tá? Uhum. Tudo bem, Bianca. Tá bom, certinho. Então, esse versículo diz que eu devo falar com doçura, com mansidão. O que é falar com doçura? Fale com calma, né? Olha o que esse versículo nos fala aqui, né? Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Suas palavras são agradáveis, tá? Então, eu preciso ser assim. Fale com mansidão. A Sara é uma pessoa que passa mansidão pra gente, viu, Sara? Talvez você pode não ser, mas você passa muita mansidão. Nunca te vi falando assim demais, falando que não deve, sempre bem comedida. E isso é uma virtude, viu? Vamos lá para o terceiro versículo, Provérbios 23, 16. 23, 16. Cadê o 16 na minha Bíblia? Aqui, ó. Eu me sentirei orgulhoso quando ouço, né, você falar com sabedoria. Então, o que nós devemos aqui, percebemos aqui? Que eu devo falar sempre coisas retas, falar coisas que vai fazer o outro se sentir bem, né? Vou ler mais uma vez esse versículo, Provérbios 16, deixa eu ver, achar ele aqui de novo, blá, blá, blá. Isso, ó, eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Aqui é um pai falando para o filho.
Então, olha só, quando nós falamos coisas retas, trazemos orgulho para o coração de um pai e de uma mãe, tá? E o último, Provérbios 31, 26. Sara, se você achou alguma coisa diferente, quiser perguntar, você pode escrever lá, tá? 31, 26. É quase a mesma coisa do versículo anterior. Aqui diz assim, ó, fala com sabedoria e delicadeza. Mais uma vez, falar com moderação nos primeiros versículos, falar com mansidão no segundo versículo, falar coisas retas no terceiro versículo, e nesse quarto, falar com sabedoria. Aqui, esse Provérbios 31, ele traz conselhos, fala sobre o proceder de uma mulher, né? A mulher sabe como que ela deve agir. Isso aqui, para nós, é uma beleza. A mulher sábia é aquela que fala com sabedoria e delicadeza. Mais uma vez, não deixando a ira tomar conta do coração, tá? Então, nós vamos prosseguir, então, já com a nossa aula de hoje. Palavras fora de lugar é o tema da nossa aula de agora, tá? Pode copiar, por favor. Palavra fora de lugar. Você acha que existe isso? Lá no final, na hora dos exercícios, vai ter essa pergunta para você. Então, você pode já pensando sobre as palavras. Existem palavras colocadas fora de lugar? Será que aquilo que eu falo no momento errado está fora do lugar? Tá? Aí os dois versículos que eu quero que nós tenhamos como base para nossa aula. Os dois nós já conhecemos, né? Tiago 1,19. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, tardio para falar e lento para se irar. E o Provérbios 29:11, nós já usamos ele, não sei se foi ano passado ou ano retrasado na escola, e como que esse versículo trouxe uma repercussão tão grande no nosso meio. Olha só o que Salomão fala. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Olha que versículo forte e importante para nós trazermos, para guardarmos dentro do nosso coração. Lembra que o salmista Davi, ele diz em um dos seus salmos, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, guarda essa palavra. O tolo, a pessoa insensata, é aquela que ela mostra a sua raiva, ela fala mesmo, ela grita, ela diz palavras ofensivas, sabe? Ela não pensa, ela usa palavras fora do lugar, que não é momento para aquilo, tá? Mas quem é sensato, quem é prudente, cala, ou seja, olha o versículo do Tiago, ele ouve mais, demora um pouco mais para falar e um pouco mais para se irar. Então, ele cala e domina. Então, as palavras fora do lugar, ela tem esse poder. Quando eu falo o que eu quero, na hora que eu quero, pode ser o momento errado e a hora errada. E nós vamos ver um personagem bíblico, nós já falamos um pouquinho sobre ele. A aula passada nós falamos sobre Davi, diante da tentação, o que ele poderia ter feito e acabou não fazendo, e aí ele caiu na tentação, caiu no pecado, teve consequências para ele. E nós vamos ver agora alguém que conviveu com Jesus, tá? Então, seguindo, aprendendo com Pedro. Então, Tiago 1,19, nós já estamos vendo, e Mateus 16, do 21 ao 23, também vai falar sobre Pedro, né? Discípulo Pedro. Então, vamos lá. Nós vamos ver situações de Pedro, sobre a vida de Pedro, antes e depois de um momento especial dele com Jesus. Tá? Pedro, aliás, todos os discípulos de Jesus eram pessoas comuns. Quando ele escolheu aqueles 12 amigos para caminhar com ele não escolheu os mais sábios, os mais ricos, os mais preparados. Ele escolheu pessoas que eram fáceis, que aceitariam ser tratadas, que aceitariam, diante de uma dificuldade, diante de um erro, a possibilidade de mudança. Não dizer, eu sempre fiz assim, vai ser assim e acabou. Não. Então, as pessoas que Jesus escolheu eram pessoas moldáveis, que fáceis de se moldar. Menos Judas, né, que ele acabou escolhendo um outro caminho. Mas vamos falar agora sobre Pedro. O Pedro, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Sempre Pedro estava lá,
junto com Jesus, tá? Tem até aquela música infantil que a gente canta, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, então, sempre estava presente. Naquele momento da angústia de Jesus, quando ele foi orar no monte, Pedro foi junto. Ele escolheu os 3 mais próximos para ir orar com ele. Pedro era um desses. Então, Pedro estava sempre, sempre, sempre mais próximo de Jesus do que os outros 12, digamos assim, os outros 11, né? Cristo estava com seus discípulos e anunciou a sua morte como um sinal de cumprimento do plano de Deus. Esse versículo aqui de Mateus 16, do 21 ao 23, ele conta essa história, tá? Jesus começa a preparar o coração dos seus discípulos para o que ia acontecer. E quando ele faz isso, ele deixa bem claro para eles, olha, isso vai acontecer para se cumprir o que está no plano de Deus. Ou seja, Deus determinou assim, é assim que tem que ser. E aí, o que Pedro faz? Pedro chama Jesus no canto. Olha aqui como nós podemos dizer, a palavra fora do lugar. Às vezes você quer falar algo para poder ser legal e acaba falando no momento errado. Eu vou ler rapidinho esse texto, tá? Mateus, o Cauê está chegando, Mateus 16, só para vocês entenderem, se situarem. Ô, Cauê, bem-vindo à aula, tá? Você não perdeu só a introdução, pode copiar essa parte aqui, tá? Nós estamos falando sobre Pedro e o tema da aula é palavras fora de lugar, quando eu falo coisas no momento errado, tá? Às vezes até com boa intenção, mas se eu disser no momento errado, foi tudo a perder. Eu vou ler agora esse texto de Mateus 16, do 21 até o 23. Então, Jesus está preparando os seus discípulos para o que ia acontecer e deixa bem claro que era algo do plano de Deus. Olha só o que diz, ó. Do 21, isso. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Aí vem o Pedrão aqui, ó. Palavras fora do lugar, olha o que ele fala. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Pedro foi dar lição de moral em Jesus. Olha o que Pedro falou para ele. Que Deus não permita isso, que isso nunca vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus coloca Pedro no lugar dele. Olha o que Jesus fala no versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Olha que coisa forte. Então Pedro foi repreender Jesus, falou, não, para com isso. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não precisa ser dessa forma. E aí Jesus olha bem para ele e fala, sai de perto de mim, Satanás. Ele percebeu que naquele momento Pedro estava sendo usado com palavras fora do lugar que não eram de Deus, não, tá? E aí, Jesus dá um chacoalhão em Pedro. Ele aprendeu? De jeito nenhum. Lembra que Pedro ele era bastante impulsivo? Aqui ainda é Pedro antes de uma transformação, tá? Então, vamos lá, seguindo. Tá, o Pedro antes. Pedro se revelou um exemplo de pessoa impulsiva no falar. Ele falava mesmo, sabe? Sem pensar. Não tinha problema com ele, não. Falava mesmo. Não tinha aquela coisa assim de, ai, e agora? Falei. Não parou para analisar as palavras de Jesus nem a situação e foi logo lançando palavras. Então, Jesus, quando preparou o coração deles ali, deixou bem claro, falou, olha, está no plano de Deus, eu vou para lá, né? Então, os principais lá de Jerusalém vão me fazer sofrer muito e eu vou morrer, mas eu vou voltar. E aí Pedro, que ser legal, falou, não, isso não vai acontecer, não, esquece isso, deixa para lá, né? E tem outros momentos também em que Pedro mostrou assim, usando palavras fora de lugar. Olha, assim, mesmo sem intenção, Pedro serviu de porta-voz do inimigo. Aqui falando ainda sobre isso que nós acabamos de ler. Mas lá em João 18, 10 e 11, a gente vê Pedro agindo com ira. Tá? Aqui é aquele momento onde vão prender Jesus. O que Pedro faz? Ele deixa a ira entrar no seu coração. E Jesus já tinha falado, já tinha explicado o que tinha que acontecer, que deveria passar por aquilo, já tinha repreendido Pedro. Pedro pega a sua espada e pá, corta a orelha do soldado.
que Jesus faz? Pega a orelha, coloca de novo no lugar e vai para que se cumpra tudo aquilo que deveria ser cumprido. O Pedrão aqui de novo agindo, né? E com certeza ele deve ter dito muitas coisas aqui que a Bíblia não relata, mas nesse momento ele deve ter explodido e falado um monte de coisa, né? Pedro também falou sem pensar em Marcos 14, 71. Isso aqui eu quero ler com vocês. Marcos 14, 71. Jesus já está preso. Pedro segue de longe, foge depois dessa situação, né, de ter cortado a orelha. 14 está aqui, 71, 50, 60, é bastante versículo. Olha aqui, 71. Quando as pessoas reconhecem, quando ele está sentado lá, né? Você caminha com ele, você é um deles, né? Ele fala, não, não sou, não, não sou. Olha o 71. Aí Pedro disse, juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. E olha aqui, o que acontece depois embaixo. Só para fechar esse pensamento. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus tinha dito, antes que o galo cantasse, você diria 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Aí o peso das palavras veio. Você viu só? Aquela pessoa que dizia que nunca deixaria Jesus, que caminharia com ele, de repente vem e fala, eu não conheço, nunca vi esse cara. Olha, que Deus me castigue se eu estou mentindo. Olha, foi ou não foi palavras colocadas fora de lugar? Foi, né? Agora vamos ver o Pedro depois, essa transformação desse momento em que ele caiu em si. Vocês viram aqui que ele caiu em si, chorou. Depois que Jesus ressuscitou, ele teve um momento com Jesus de arrependimento e Pedro mudou. Pedro começou a ser mais contido. Mas como que isso aconteceu, gente? Existe os frutos do Espírito, nós já falamos sobre ele. E dentro dos frutos do Espírito existe algo chamado domínio próprio. Pedro aprendeu a se controlar, sabe? A falar coisas não sem pensar, mas como diz lá em Tiago 1,19, pensar um pouco mais antes de falar. Então vamos ver aqui rapidinho só algumas coisas, tá? Então ouvir mais e falar menos faz parte do amadurecimento de todos nós. Gente, todos nós falamos na hora errada. Todos nós, algumas vezes, tropeçamos nas palavras, usamos palavras para mentir, magoamos alguém com palavras, né? Sabe? Quantas coisas que não convém falarmos aqui, mas que isso sirva para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, não fazer mais isso. Pedro fez confissão poderosa sobre Jesus. Depois que Jesus veio, ressuscitou, voltou para o céu, Pedro tomou uma outra postura. E aqui em Atos, eu não vou ler não, tá? Atos 4, 13, mas anotem, porque se cair na prova, vocês têm ali os versículos para procurar. Atos 4, 13 e o 10, 34 nos mostram um Pedro diferente. Um Pedro que falava de uma forma que convencia as pessoas e as pessoas se convertiam ao Senhor, sabe? Houve momentos aqui, nesses versículos, em que as pessoas eram pessoas cultas e falaram assim, nossa, mas esse aí não é aquele lá que era pescador? Como que ele fala com tanta sabedoria assim? Viram como mudou? Tá? Agora, outro ponto aqui, ó. Operou milagres. Pedro, pela autoridade do nome de Jesus e diante daquele domínio, ele mudou, sabe? Não vou dizer assim que Pedro virou um santão, que nunca mais cometeu erro. Ele cometeu erro, sim. Só que aqui nós vemos um homem em amadurecimento e em transformação. Ele curou esse Enéas. Esse Enéas era um homem que era paralítico há 8 anos. Dorcas também, ela havia morrido, era uma mulher muito boa e ela fazia muita caridade. Quando ela faleceu, Pedro estava lá na cidade onde ela morava e com a oração ele ressuscitou essa mulher. E por último aqui, ele foi um exemplo de encorajamento diante das provações. Pedro escreveu cartas, e na sua primeira carta, Pedro 1,16, ele nos fala sobre termos esperança nas provas, sabe? As provas virão, não tem jeito, para todos elas virão. Mas tenha esperança, tenha paciência, tenha domínio próprio, que a gente vence todas as provas, ok? Seguindo então, para vocês refletirem e responder. Por que eu devo ouvir mais? Isso aqui nós vamos corrigir na próxima aula. Vamos copiar.
Por que eu devo ouvir mais? Eu não quis completar aqui, falar menos, mas diga com suas palavras. Por que é preciso que eu ouça mais? Segundo, quais os riscos de falar precipitadamente? Quando eu falo, né, sem pensar, que risco que eu corro? Terceiro, no que a vida de Pedro pode nos ajudar sobre o assunto? Analise Pedro antes desse momento de transformação com Jesus e Pedro depois. No que a vida dele pode nos ajudar? O que você aprende com ele? Nós vimos ali alguns momentos de Pedro, né, agindo de qualquer jeito, né? Agindo sem pensar, com ira, né? Então vocês observaram isso. O que a gente aprende? E depois também, né? Um Pedro já mudar. Aí eu quero que vocês me digam também com suas palavras o que significa palavra fora do lugar. Copie. Terminando de copiar, vocês me dão um joinha para eu saber que vocês copiaram. Os versículos estão aí, para que vocês possam ter ajuda para responder também. Tá? Pode usar até aqueles versículos lá em Provérbios que nós corrigimos da aula passada. Essas 4 perguntinhas. Gente, tome água, tá? Tá muito quente, muito quente, muito quente. Guardem bem aquele versículo lá de Provérbios 29, né? O tolo mostra toda a sua raiva, mas o sensato cala e a domina, porque daqui a um mês nós teremos mais avaliações e eu vou fazer perguntas sobre esse versículo, que tem tudo a ver com palavras fora do lugar. Alguma pergunta? Se vocês quiserem escrever lá no chat, eu leio a pergunta de vocês. Se não, só terminar de copiar e a gente... Nosso tempo aqui, temos um tempinho, ainda temos 8 minutos. Terminando, dá um joinha para mim, tá? Sarinha terminou, muito bem, Sara. Esperar o Cauê terminar também. Se você quiser ir respondendo, Sara, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Já vai respondendo, Sara. Não deixa para depois não, né? Senão a gente acaba fazendo as outras atividades, deixando essa para trás. Como foram as provas? Foi tudo tranquilo? Acharam a prova de ensino religioso complicada? Não, né? Foi bem facinho. Como eu falei para vocês, eu sempre aceito também as respostas pessoais, desde que esteja coerente com o que nós vimos. E quem assiste as aulas online não tem dificuldade de responder e não tira nota ruim, sabe? Porque tem entendimento. Que ótimo, muito bom. E a gente tem que agradecer muito a Deus, né? Porque, como diz esse versículo, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores para aquele que nos amou. Imagine só, época de pandemia, se nós não tivéssemos essa ferramenta para estudo que é a internet. Seria tão complicado, né? Então, mesmo sendo difícil, às vezes a gente ficando cansado, mas será? Acredite, né? Tudo é para o nosso bem e todas as coisas cooperam para o nosso bem e nós somos mais do que vencedores. Isso não vai ser prejuízo para vocês em momento nenhum, tá? Vocês vão para o 9º ano que vem preparados, sem ter dificuldade. Certinho aí, Cauê? Podemos encerrar? É só aguardar
o ok do Cauê. Ok? Então tá bom. Então deixa eu sair daqui. Aí nós vamos encerrar a aula então, tá? Então, bom descanso para vocês. Até tem mais 2 aulas, né? Boas aulas, depois um bom descanso. Até semana que vem, gente. Tchau para vocês.